Olá, meus amigos, estamos aqui de novo para o nosso 8º vídeo. Estamos ainda estudando o caráter da revelação espírita. É muito importante esse estudo inicial do caráter, quer dizer, das características, do que diferencia a doutrina espírita, para que entremos realmente no estudo da Gênese, sabendo como se chegou a essas conclusões, por que acreditamos nisso. Então, Kardec faz aí um trabalho de defesa ou de conscientização sobre a doutrina, certo? Estamos estudando a Gênese Espírita, fazemos parte do Grupo Espírita Virtual Esperança e Caridade, o GEVEC, conforme vocês podem ver aí, o emblemazinho que eu coloquei. E este livro estuda os milagres e as predições segundo o Espiritismo e muito mais. Eu até aconselho vocês que estão acompanhando o estudo, dê uma olhada rápida no índice e vê quanta coisa a gente vai ver sobre Jesus, sobre a vida, sobre a formação da Terra, sobre as teorias da Gênese, sobre uranografia, geologia, quanta coisa a doutrina espírita veio iluminar. Tá bom? Que os bons espíritos nos intuam, nos iluminem e que eles nos motive sempre a estar crescendo. Jesus abençoe essa reunião. No vídeo número 7, nós encerramos falando da prova material da existência e da individualidade da alma, são as relações que hoje pode se estabelecer com aqueles que deixaram a Terra. As relações que nós estabelecemos pelas psicografias, pelas reuniões mediúnicas, pelas psicofonias, pela saída do corpo, né, durante o sono, aqueles que saem conscientes. Tudo isso são provas materiais, provas irrefutáveis da nossa relação com os espíritos e das suas situações lá. Então, nós encerramos o vídeo falando disso, de como as situações que eles relatam do lado de lá pode nos trazer toda a ideia dos fatos, dos acontecimentos, né? Então, foi isso que a gente encerrou o vídeo número 8. Ele dizia, quando a gente estava no vídeo número 7, aprecia-se as alegrias e as penas, a razão por que são felizes e infelizes, a sorte que lhe está reservada, quer dizer, é toda uma explicação das consequências, dos efeitos que nos depararemos sempre com ligação às causas, que é a vida que a gente levou, a vida sentimental, sentimental no sentido de sentimentos pelas pessoas, pela vida, do que fizemos aqui. Então, é a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito. Então, vamos aqui, estamos no capítulo 1, no item 32. Para quem está seguindo o mesmo texto, né, que é a versão que está no site da FEB, Federação Espírita Brasileira, para quem está no mesmo texto, está na página 30, item 32. Pelo estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade e a desdita, quer dizer, a infelicidade, desdita é a infelicidade, o infortúnio. Então ele sabe que a felicidade e a infelicidade na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição, que cada qual sofre as consequências diretas e naturais de suas faltas. É justamente o que eu estava comentando. Ou, por outra, que é punido no que pecou. Isso numa linguagem mais ortodoxa, que a gente recebia da igreja, né? Punido no que pecou. Kardec usava muito essa linguagem em vários momentos, justamente porque era o que predominava no século XIX. Tanto ele
estava acostumado com essa linguagem, quanto ele queria se fazer entendido. Por isso que você vai encontrar nos livros espíritas a palavra pecado, às vezes punição, tudo influência daquela época. Mas como ele falou, que a nossa doutrina é a fé raciocinada e ela evolui sempre, a gente vai dando outros significados a essas coisas. Que essas consequências duram tanto quanto a causa que as produziu. Olha só, as consequências estão diretamente relacionadas às causas. Se eu faço um mal às pessoas, à vida, à natureza, eu vou sempre sofrer as consequências, a punição, as penas. Isso dura quanto tempo? Enquanto eu for um espírito capaz de fazer a maldade. Né? Enquanto a causa estiver viva, o efeito estará vivo. A partir do momento que entra no arrependimento, do entendimento que aquilo não é bom e para de agir daquela forma, acabou a causa, o efeito se extingue. Então não existe o inferno, a condenação eterna. Que, por conseguinte, o culpado sofreria eternamente se persistisse no mal, mas que o sofrimento cessa com o arrependimento e a reparação. Olha, arrependimento e a reparação. Ora, como depende de cada um o seu aperfeiçoamento, todos podem, e em virtude do livre-arbítrio, prolongar ou abreviar seus sofrimentos, como o doente sofre pelos seus excessos, enquanto não lhes põe um termo. Então, o doente que sofre com o excesso de qualquer coisa, do uso do álcool, do uso da comida, do açúcar, do sal, né? Tudo isso vai lhe causar um mal. Enquanto ele persistir nesse excesso, o mal continuará. Quando ele parar, a causa, o efeito se atenua e se extingue. Interessante aqui, quando ele fala de arrependimento e reparação, eu sempre falo que o arrependimento é o início do crescimento. Arrependeu, você iniciou o processo de auto-perdão, o processo de crescimento. Então, e ele aqui deixa claro, arrependimento e reparação. Você tem que reparar o mal. Correr atrás do pedido de perdão, de ressarcir os danos, se for possível, seja nessa vida, seja numa outra. Item 33. Se a razão repele como incompatível com a bondade de Deus a ideia das penas irremissíveis, irremissíveis são imperdoáveis, que não se pode remitir, né? Então, as penas eternas, se a nossa razão entende como incompatível com o amor, incompatível com a bondade de Deus, uma punição eterna, perpétuas, né, e absoluta, muitas vezes infligidas por uma única falta, a dos suplícios do inferno, que não podem ser minorados nem sequer pelo arrependimento mais ardente e mais sincero. A mesma razão se inclina diante dessa justiça distributiva e imparcial, que leva tudo em conta, que nunca fecha a porta para o arrependimento e estende constantemente a mão ao náufrago, em vez de empurrá-lo para o abismo. Olha que coisa interessante. Então, quando ele fala que essa mesma razão que não admite penas eternas, se Deus é bom, essa mesma razão inclina diante, quer dizer, aprova, concorda, que uma justiça distributiva, uma justiça que é igual para todos e imparcial, né, que não dá privilégio a ninguém, ela leva em conta em tudo. E interessante essa coisa dessa linguagem figurada de dar a mão ao náufrago. Né? Quem é que vai negar a mão a um náufrago, morrendo afogado e pedindo socorro? Pode ser que nós, seres humanos, ainda tenhamos essa maldade, mas para a perfeição divina, não. Todos terão esse socorro. A pluralidade das existências, quer dizer, a reencarnação, as múltiplas passagens
no corpo carnal, cujo princípio Cristo estabeleceu no Evangelho, sem todavia defini-lo como a muitos outros, é uma das mais importantes leis reveladas pelo Espiritismo. Uma das mais importantes foi o conhecimento da reencarnação. A gente nascer várias vezes para progredir sempre. Pois que lhe demonstra a realidade e a necessidade para o progresso. Então, quando ele fala que essa lei foi revelada pelo Espiritismo, na verdade ele está dizendo que ela foi esclarecida, falada sem parábolas. Porque o Cristo falou. Cristo falou que meu reino não é deste mundo, é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. Ele falou em parábolas sempre. Apesar de que essa é necessário nascer de novo, ele falou bem diretamente, né? Com esta lei, o homem explica todas as aparentes anomalias da vida humana, as diferenças de posição social, as mortes prematuras, que, sem a reencarnação, tornariam inúteis à alma as existências breves. Então, olha o que ele falou: as mortes prematuras. Que sentido teria um ser humano nascer e morrer logo cedo, 1 ano, 2 anos de idade? Como ele se encaixaria nessa fé de uma vida só? Como ele se encaixaria nessa fé? Como seria, entre aspas, o julgamento dessa alma, se não teve a oportunidade de fazer nem o bem, nem o mal? Alguns já me disseram, vira anjo. A razão repele essa ideia. Porque seria um privilégio. Nasceu, morreu novinho, virou anjo. Seria um privilégio até. Todos quereríamos passar 1 ano, 2 anos na Terra e virar anjo pela eternidade. A nossa razão repele isso. E é justamente essas coisas que a doutrina espírita veio botar às claras. A desigualdade de aptidões intelectuais e morais pela ancianidade do espírito, que mais ou menos aprendeu e progrediu, e traz nascendo o que adquiriu em suas existências anteriores. Então, tudo que você vê como consequência da vida de um bebê, por que ele nasceu assim, por que ele nasceu assado, por que ele é filho desse homem, dessa mulher, por que ele nasceu em tal país, por que o corpo dele veio assim, por que o cérebro dele veio assim, tudo resultado de vidas passadas. E Deus dando-lhe a oportunidade de refazer, de crescer. Né? Então, ele bota aqui item 5 para quem ainda quiser ver sobre as experiências, né? O aprendizado que adquiriu nas existências anteriores. A gente leu lá no item 5. Com a doutrina da criação da alma no instante do nascimento, né? É a ideia sem reencarnação. Nasceu o bebê, a alma foi criada ali. Nessa ideia, vence a cair no sistema das criações privilegiadas. Os homens são estranhos uns aos outros e nada os liga. Os laços de família são puramente carnais. Não são de nenhum modo solidários com o passado, em que não existiam. Com a doutrina do nada após a morte. Então ele falou de uma doutrina, de uma ideia. Aqueles que acreditam que a alma, que Deus cria a alma no momento do nascimento. Então, haverá privilégio, haverá sorte, né? Eu dei sorte de nascer nessa família. Para nós espíritas, essa ideia nega a bondade e a justiça divina. Ele agora fala de outra ideia, de outra doutrina, o do nada após a morte, que é o materialismo, né? Que é o materialismo. Todas as relações cessam com a vida. Os seres humanos não são solidários no futuro. Então, com o materialismo, acabou-se a vida do corpo, acabou-se a vida do espírito, não se tem consequência nenhuma, o que foi feito foi feito, problema de quem foi minha vítima, minha mãe não é mais minha mãe, meu pai não existe mais, nem eu existo mais, acabou tudo. É uma ideia que eu repilo muito mais do que a primeira.
Porque essa desconsidera até uma inteligência superior que criou tudo, que deu harmonia ao universo, que deu harmonia do átomo às galáxias. Seria até, na minha opinião, uma falta de observação, de raciocínio. Pela reencarnação, é a terceira doutrina que ele está falando, a terceira ideia. A primeira foi: a alma nasce junto com o bebê, com o corpo físico. A segunda, o materialista, que nem acredita em espírito nem em alma, somos uns seres biológicos apenas. E agora a terceira, que é a da doutrina espírita, da reencarnação. São solidários no passado, as pessoas são solidárias no passado, no futuro, e como as suas relações se perpetuam, tanto no mundo espiritual como no corporal, a fraternidade tem por base as próprias leis da natureza. O bem tem um objetivo e o mal consequências inevitáveis. Então, o bem tem um objetivo: ser feliz. A felicidade que ainda não é nem deste mundo, que já podemos experimentar relativamente, já podemos experimentar, mas que ela plena ainda não é desse mundo. Então, o bem tem esse objetivo. Você está formatando o seu futuro. E o mal tem as consequências inevitáveis, que são as expiações, são as reparações necessárias, as lições que tem que tomar para que não se repita o mal. Item 36. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. Então, qualquer condição que o espírito vive nesse momento, ele pode entender que é passageira a condição e que é necessária. É necessária e passageira, como um remédio que a gente toma. Não é? E joga por terra, sem precisar de lei, sem precisar de brutalidade, joga por terra homofobias, racismo, todo tipo de preconceito, toda ideia de injustiça, todo sistema político, né? De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher, a lei do mais forte, nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Quer dizer, quando ele fala nenhum há que prime, primar é dar primazia, é dar preferência em relação a outra. Quer dizer, dos argumentos, nenhum dá preferência à lógica da reencarnação, não considera a lógica da reencarnação para explicar isso. A doutrina que veio trazer. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza, o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei o da igualdade, dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Então, a lei da reencarnação confirma, né, coisas que o próprio homem já considera: a igualdade dos direitos sociais, o da liberdade, o da fraternidade universal. É isso que a reencarnação vai nos levar. Tirai ao homem o espírito livre e independente, sobrevivente à matéria, e fareis uma simples máquina organizada, é o que eu falei, né? Um ser apenas biológico, sem finalidade nem responsabilidade, sem outro freio além da lei civil, e própria a ser explorada como um animal inteligente. Quer dizer, o único freio que teria para o ser humano seria a lei civil. E ela é muito desrespeitada mundo afora. Mais gravemente nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, países em que a lei é só para o fraco, né? E os mais fortes, os mais poderosos se livram da lei dos homens. Mas a lei de Deus é perfeita e justa e infalível. Nada esperando depois da morte, nada obsta, quer dizer, nada põe obstáculo
a que aumente os gozos do presente. Está vendo? Então, quem acredita que depois da morte não tem nada e puder se livrar dessa lei civil, vai querer uma vida de pleno gozo, de pleno conforto, de plena vantagem, de não considerar o próximo, eu tenho que me dar bem e pronto. Então, não faria sentido um esforço em se tornar fraterno, solidário, justo e honesto. E muitos ateus, muitas pessoas que não acreditam em Deus, nem estão preocupadas, ele ainda tem um sentido de honestidade, um sentido de justiça. Por quê? Porque já veio com o Espírito. Por algum motivo está aqui dizendo que não acredita, mas ele já fez algum crescimento, já tem essa solidariedade, né? Aqui falando ainda de quem não acredita. Se sofre, só tem a perspectiva do desespero e o nada como refúgio. Então, essa ideia de não ter outra esperança é desesperador. Só tem essa perspectiva, porque se não acredita na vida após a morte, se não acredita na continuidade, e se está num sofrimento irreparável nessa vida. Um exemplo, eu adquiri uma doença e fiquei cego, que não tem reversão pela ciência. Entraria em desespero, por quê? Porque não acredito em continuidade, não acredito em outra vida, acabou aqui a minha visão, eu vou ter que conviver com isso. Ou outros tipos, né, de sofrimentos irreparáveis. Com a certeza do futuro, de encontrar de novo aqueles a quem amou, e com o temor de tornar a ver aqueles a quem ofendeu, todas as suas ideias mudam. Então, quando o espírito passa a acreditar que vai encontrar os que amou e que vai encontrar os que odiou, que prejudicou, toda a perspectiva de vida muda, todo o foco muda. Todos os valores na cabeça mudam. Então, a forma de viver, consequentemente, vai mudar. O Espiritismo, ainda que só fizesse forrar o homem à dúvida relativamente à vida futura, teria feito mais pelo seu aperfeiçoamento moral do que todas as leis disciplinares que o detêm algumas vezes, mas que o não transformam. Então, só a ideia já jogada pelo Espiritismo para a pessoa pensar já reformou muito mais as pessoas do que as leis civis, do que as ameaças de punição, de cadeia, né? Em outros países, a pena de morte, que são as leis civis. Então, o Espiritismo mostrando essa verdade da vida, que independente do que aconteça aqui, responderemos pelos nossos erros, pelas nossas agressões ao próximo, já transformou muito mais. E graças ao nosso bom Jesus, que mandou o Espírito de verdade, que alguns acreditam que é o próprio Jesus, outros acreditam que é a pleiade de espíritos puros a serviço dele, não importa. Enviou o Espírito de verdade para nos abrir essa realidade do mundo espiritual e automaticamente incentivar, potencializar, acelerar o nosso crescimento em direção ao amor. De vez em quando eu viro o olho assim, gente, é que eu estou olhando para o relógio. Estou olhando para o relógio aqui para fazer o vídeo em torno de 30 minutos. Vou até botar ele aqui mais na frente para eu não ficar virando o olho e ficar parecendo que estou mal. Então vamos lá. Estamos no 38. Sem a pré-existência da alma, a doutrina do pecado original não seria somente inconciliável com a justiça de Deus, que tornaria todos os homens responsáveis pela falta de um só, seria também um contrassenso. Né? Essa ideia do pecado original
é inconciliável com a justiça de Deus, né? Que tornaria todos os homens responsáveis pela falta de um só. Quem é esse um só? Adão e Eva. Né? É como se nós nascêssemos já com a responsabilidade do erro inicial. Então é a ideia do pecado original. Seria também um contrassenso e tanto menos justificável quanto, segundo essa doutrina, a alma não existia na época a que se pretende fazer que a sua responsabilidade remonte. Então, a pessoa nem existia na época, eu, você, nem existia na época. E alguém cometeu um erro, e eu nasci responsável por esse erro. Olha que coisa fora de justiça, fora de lógica. Há religiões que acreditam que uma criança que nasce em sofrimento está pagando os pecados do pai. Nem nós imperfeitos, né, nós seres humanos imperfeitos, levamos um filho preso porque o pai roubou. Você vai preso porque seu pai roubou e ele não está aqui. Quanto mais a perfeição divina vai fazer um absurdo desse. Com a pré-existência, o homem traz ao renascer o germe das suas imperfeições, dos defeitos de que se não corrigiu, e que se traduzem pelos instintos naturais, pelos pendores para tal ou tal vício. Então essas são as imperfeições que eu trago, meus instintos naturais, as minhas tendências, os meus pendores ao vício, que eu ainda não corrigi. É esse o verdadeiro pecado original. Então, o sentido do pecado original é esse, cujas consequências naturalmente sofrem, mas com a diferença capital de que sofrem a pena das suas próprias faltas. Então, eu estou respondendo pelos meus atos. Estou passando pelas experiências que eu preciso e não das de outrem. E com a outra diferença, ao mesmo tempo consoladora, animadora e soberanamente equitativa, de que cada existência lhe oferece os meios de se redimir pela reparação e de progredir, quer despojando-se de alguma imperfeição, quer adquirindo novos conhecimentos, que estamos fazendo nesse exato momento, adquirindo novos conhecimentos, e assim até que, suficientemente purificado, não necessite mais da vida corporal e possa viver exclusivamente a vida espiritual eterna e bem-aventurada. Então, essa coisa de vir para a Terra para despojar-se da imperfeição e adquirir conhecimentos, seja pela própria boa vontade, que é o que estamos fazendo ao estudar a doutrina, seja pela força das coisas, que nos coloca sempre em circunstâncias de deparar com a minha necessidade de correção. Isso, o que é isso, gente? Evolução moral e intelectual. Aprender a amar, corrigir os erros que me levei sofrimento aos outros. Evolução moral. Adquirir novos conhecimentos da realidade, das leis da vida. Evolução intelectual. São os dois pilares do crescimento. Pela mesma razão, aquele que progrediu moralmente traz, ao renascer, qualidades naturais, como o que progrediu intelectualmente traz ideias inatas. Então você traz tudo que você já evoluiu, moralmente e intelectualmente. Identificado com o bem, pratica-o sem esforço, sem cálculo e, por assim dizer, sem pensar. Olha que negócio interessante. O espírito que já é bom, ele pratica o bem automaticamente, sem precisar nem raciocinar. Já está com o aprendizado condensado. Aquele que é obrigado a combater as suas más tendências, vive ainda em luta. O primeiro, quer dizer, aquele que não necessita mais da vida corporal, o primeiro já venceu. O segundo, que é esse que ainda tenta combater o mal, procura vencer. Existe, pois, a virtude original, como existe o saber original, e o pecado, ou, antes, o vício original. Então, o que existe de original ao nascer o bebezinho? O que é que esse bebezinho traz? Suas virtudes, seus vícios, seu saber e sua ignorância, de acordo com a condição que o espírito ainda está. É o nosso histórico do passado. O espiritismo experimental
estudou as propriedades dos fluidos espirituais e a ação deles sobre a matéria. Estudou os fluidos, demonstrou a existência do perispírito, que é o corpo espiritual, suspeitado desde a antiguidade e designado por Paulo sob o nome de corpo espiritual, né? Então, Paulo está aí, semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há corpo espiritual. Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Eu botei a imagenzinha aí de Paulo escrevendo, que nos traz a ideia de como ele ficava mandando cartas para cidades onde ele já tinha passado, ensinando e explicando as coisas que lhe eram intuídas. Né? Isso é o corpo fluídico da alma. Depois da destituição do corpo tangível, sabe-se hoje, depois da destituição do corpo tangível, quer dizer, do corpo de carne, depois que o corpo de carne morre, fica-se com esse corpo espiritual falado por Paulo e que nós chamamos de perispírito. Sabe-se hoje que esse invólucro é inseparável da alma, forma um dos elementos constitutivos do ser humano, é o veículo da transmissão do pensamento. Então, olha o que ele falou, inseparável da alma. Há uma questão dentro do movimento espírita para saber se o perispírito acaba quando o espírito é puro, né? Mas o Livro dos Espíritos, na questão 186, nos traz, né? Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por invólucro o perispírito? E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Então, mesmo o espírito puro ainda fica com algo, um invólucro, que para nós é como se não existisse. Parece resultar daí que entre o estado correspondente às últimas encarnações e a do espírito puro não há linha divisória perfeitamente demarcada. Não. Semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com a noite e as primeiras claridades do alvorecer. Essa questão deixa para mim claro de que mesmo o espírito puro fica com, não vamos chamar de perispírito, mas fica com algo ainda imperceptível para nós. Que nós, hoje, através das obras de André Luiz, sabemos que é a camada do corpo, chamado corpo mental, que faz parte do perispírito. Então, é o veículo da transmissão do pensamento e, durante a vida do corpo, serve de laço entre o espírito e a matéria. O perispírito representa importantíssimo papel no organismo e numa multidão de afecções que se ligam à fisiologia, assim como à psicologia. O estudo do perispírito é grandioso e importantíssimo. Como eu disse numa palestra recente, se você compreendeu o perispírito, você compreendeu tudo o que é possível para esta condição nossa ainda de espírito terreno. O perispírito traz em si toda uma relação com sofrimento, com felicidade, com relação, com doenças, com tudo, com manifestações mediúnicas, com desdobramento, tudo tem relação com o perispírito. Então, vamos ficar por aqui. Hoje eu passei um pouquinho, já estamos a 34 minutos, mas foi para fechar a ideia, tá bom? Um grande abraço, deixem aí seus comentários. Quem está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu, é bom que se inscreva. E pode deixar suas perguntas e seus comentários aí. Um abraço, gente, e até o nosso vídeo número 9. Um abraço.